Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Teodoro, idealizador do projeto Construindo Novas Crenças Étnico-Raciais por meio de oficinas de leitura em escolas estaduais na cidade de Uberaba. Esse projeto tem por objetivo difundir a literatura africana produzida por mulheres aqui na cidade de Uberaba. Para isso, hoje nós receberemos uma convidada muito especial. O patrão era meio tantã. Havia passado anos demais lendo livros no exterior, falava sozinho no escritório, nem sempre respondia às saudações e tinha excesso de pelo. A tia de Ugu disse tudo em voz baixa, enquanto seguiam caminho. Mas é um bom homem, acrescentou. E desde que você trabalhe direito, vai comer bem. Vai comer carne todo dia. Imagine só. Ela parou para cuspir. A saliva saiu com um som sugado da sua boca e aterrissou no capim. O Gu não acreditava que houvesse alguém, nem esse mesmo patrão com quem iria viver, que comesse carne todo dia. Não contradisse a tia, porém, porque estava emocionado demais com a perspectiva, ocupado demais, imaginando sua nova vida fora do povoado. E assim começa a narrativa poética, intrigante, dolorida, melancólica de Chimamanda Adichie. Essa obra se chama Meio Sol Amarelo. A autora, extremamente jovem, nasce em 1977 na Nigéria e se muda para os Estados Unidos para completar os seus estudos. Essa autora, apesar de muito jovem, tem uma narrativa muito emblemática e que tem muito a dizer para nós aqui do século XXI também, assim como ela, por conta, né, dos temas que ela vai abordar. Então ela vai falar de violência, ela vai falar da guerra. Aliás, esse é um dos grandes temas, né, de Meio Sol Amarelo, que vai tratar justamente da guerra de Biafra, né, dessa república que nasceu e morreu tão jovem, porque viveu de 1967 a 1970. Então, Chimamanda vai nos contar, com seu olhar lírico, com seu olhar de ficcionista, né, de quem conta uma história, tudo o que acontece nesse período da guerra, que infelizmente matou praticamente mais de 1 milhão de pessoas. E é interessante a maneira, né, como essa história é contada pra gente, porque nós temos, olha que interessante, 3 olhares nessa narrativa. Tudo, né, o que se passa na casa de Odenibo, né, não sei se a pronúncia desses nomes estão corretas, né, porque é uma outra língua perpassada, inclusive por dialetos e tudo, então também já causa, né, um estranhamento pra gente, falar nomes, né, de uma outra tradição, de uma outra histórias que nós não conhecemos tão bem. E então nós temos a casa de Odenibo, onde ele vive com Olana e o seu empregado, que mais tarde a gente sabe que vai se converter em um amigo, que é Ubu, esse que eu comecei contando
a história. Aí nós temos o ponto de vista de Richard, né, que é um jornalista e um escritor inglês, e o próprio ponto de vista de Ubu, né, esse ponto de vista de uma criança que chega muito jovem na casa de seu patrão, o Odenibo, né, e é um menino que vem, como nós dizemos, podemos dizer assim, da área rural, né, que vem da roça. E essa vida saindo dessa roça para entrar numa comunidade mais citadina causa muito espanto para ele. Como é o episódio, por exemplo, que eu vou ler para vocês, que ele vai ver a geladeira pela primeira vez. Tá? Então, assim diz a narrativa. Ubu entrou na cozinha com toda a cautela, pondo um pé atrás do outro lentamente. Quando viu a coisa branca, quase tão alta quanto ele, entendeu que era a geladeira. A tia já tinha lhe contado a respeito. Uma despensa gelada explicara a ela, que evitava que a comida estragasse. Abriu e, boquiaberto, sentiu o ar frio correndo pelo rosto. Laranjas, pão, cerveja, refrigerantes. Várias coisas em pacotes e latas tinham sido postas em diferentes prateleiras e na de cima havia um luzente frango assado inteirinho. Fora uma perna já comida. E olha que interessante quando o Ubu então descobre a torneira com água corrente. O Gu fechou a torneira, abriu de novo, depois fechou outra vez, abriu e fechou, até que começou a rir com a mágica da água correndo e do frango e pão reconfortantes na barriga. Passou pela sala e entrou num corredor. E assim a história vai se construindo e vai se desenrolando. A gente vai ouvindo as vozes, como eu disse anteriormente, do Ubu, né, das pessoas que habitam a casa de Odenibo e de Richard. E é muito interessante porque a gente vai acompanhando então 3 pontos de vista que são diferentes. Então nós vamos tentando entender, né, essa história então que vai perpassar esse nosso malogrado, né, horroroso século XXI, com todas essas experiências em termos da história, dos países considerados, a gente não usa mais o termo terceiro mundo, né, mas esses países em uma situação mais desprivilegiada, de maneira cultural, né, econômica e tudo mais, e que de alguma maneira também são países que são e que foram vilipendiados na condição de colonizados, foram muito maltratados. E para nós entendermos essa questão histórica, a gente chama isso de pós-colonialismo, que é no mundo moderno, no mundo contemporâneo, uma nova tentativa, né, de continuar que esses países, como eu disse, que vivem numa situação muito difícil comparado com os países ricos, continuem nessa situação miserável, nessa situação muito triste. E agora eu vou ler para vocês um exemplo dessa circunstância que lemos então em Meio Sol Amarelo, que diz o seguinte: Olana, que é a esposa de Odenibo, diz, né, assim: Olana sorriu, amante revolucionário. As coisas que Kainene conseguiu dizer de cara limpa. Eu apresento sim. Nunca tinha gostado de nenhum dos namorados de Kainene, assim como nunca gostara de inúmeros brancos com quem ela saía na Inglaterra. A presunção mal disfarçada, as falsas validações, tudo era motivo de irritação. No entanto, não reagira da mesma maneira com Richard Churchill, quando Kainene o convidara para jantar. Talvez por Richard não mostrar aquela conhecida
superioridade dos ingleses, que acham que entendem os africanos melhor que os africanos entendem a si mesmos. Então a gente vê essa crítica, né, muito forte à Inglaterra, enquanto um país, né, branco, europeu, anglo-saxão, que saiu aí, né, colonizando vários países, como algumas situações na África, né, nesse continente maravilhoso, na Índia, entre tantos outros. Então, como eu disse, é uma narrativa encantadora, né, que apesar de trazer esses temas polêmicos de morte, violência, da guerra, da condição da mulher, a mulher frente ao trabalho, a mulher frente à maternidade, a mulher frente a uma sociedade que ainda é muito machista, a questão do racismo, infelizmente, né, branco, negro, e a gente vai compreendendo muito melhor essa questão do racismo estrutural. Mas mesmo assim, o modo que a Chimamanda Adichie escolhe para contar essa história é um modo que traz um encanto. Ela vai fazendo uma mescla de gêneros, né? Então a gente tem prosa, a gente tem poesia, a gente tem canções, tem, né, poemas. E é interessante porque que esse livro, apesar de falar da guerra, Biafra, né, Nigéria e tudo mais, tem muito para dizer para a gente. Porque essa narrativa, ela vai se modificando, ela vai transbordando em uma outra narrativa, né, que é uma contranarrativa a essa narrativa da história, dessa história com H maiúsculo, né? Então a gente vai acompanhar nessa contranarrativa a história, então, das pessoas da casa do Odenigbo, do lindo, do querido Ubu, que é uma criança encantadora e vai se transformando, e do próprio Richard. Mas essa contranarrativa acontece porque vai trazer o nosso mundo do lado de dentro. Então vai falar das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas dores, e aí a linguagem também se transforma. Então, para terminar, eu vou ler dois trechos para vocês, dois excertos, que são lindos, porque trabalham essa questão da linguagem, uma linguagem mais poética, e deixa a gente assim pensativo, né? Faz com que a gente se veja nessas personagens. Primeiro, Richard apalpou o nariz. A escuridão desceu sobre ele e, quando ela sumisse, sabia que nunca mais veria Kainene, que sua vida seria sempre como um quarto iluminado à vela. Veria as coisas apenas em sombras, apenas em semilampejos. E o outro trecho, que eu confesso para vocês, né, que caiu um cisco, né, o olho caiu dentro do cisco, diz o seguinte: nosso povo diz que todos nós reencarnamos, não diz? Perguntou ela. Quando eu voltar na próxima vida, Kainene será minha irmã. Ela havia começado a chorar de mansinho. Odenigbo a abraçou. O livro: o mundo estava calado quando nós morremos. Por último, o Bu põe a dedicatória. Para meu bom homem, o patrão. Então, convido a vocês a passear por essa narrativa, o Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Adichie, que nos toca o coração, nos toca a alma e nos faz ver, né, nesse mundo tão complexo que muitas vezes a gente não entende. Mas a arte, a literatura é uma forma de nós darmos entendimento a essas questões e essas angústias que nós não conseguimos nomear. Então, meu nome é Luciana, eu sou da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, do curso de Letras, do Departamento de Literatura. Agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço ao Marcelo pelo belíssimo projeto que ele está desenvolvendo, né, com as escritoras pretas, e isso é extremamente importante para nós, para a sociedade, para nós repensarmos, né, a nossa forma de viver nesse mundo, e que tudo seja mais empático e que seja mais gostoso, porque cá entre nós tá tudo um pouco chato além da conta, né? Então, olha, um beijo para vocês, qualquer coisa é só entrar em contato. Até a próxima!